6h08 de volta com o Manhã no Ar, aqui pela TV A Crítica e também pela rádio, pela FM O Dia, a 93.1. E desde já mandando um abraço para as pessoas que acompanham a gente aqui em Manaus, na região metropolitana, no interior do nosso estado, pelas ondas aí da TV A Crítica. Pelas ondas da TV A Crítica, as pessoas entendem da FM isso? O Dia. Da FM O Dia também, né? A FM O Dia aqui em Manaus, algumas pessoas acompanham pelo aplicativo também. E você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais. Já está aqui na tela, olha, a nossa página no Facebook. Esse é o nosso Facebook e você pode deixar o seu recadinho que a gente está esperando, mas também pode acompanhar tudo ao vivo no YouTube da TV A Crítica. É só ir lá no nosso canal e tem transmissão ao vivo para você que está acompanhando em qualquer lugar do mundo. Ah, lembrando que tem um aplicativo A Crítica Play também. Né? Por lá, você que já fez o download, ele é gratuito, é disponível para os sistemas Android e iOS. Lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, além de conteúdos gravados que ficam lá à sua disposição. E a gente tem um WhatsApp também, né, para você interagir. 9291-2167, tá aí no seu vídeo. Não adianta ligar não, pessoal, é o WhatsApp mesmo. Se você ligar, ninguém vai atender. Pode até ficar chateado, tem gente que fica chateado, porque ninguém atende, obviamente. Então, é só WhatsApp. Manda a sua mensagem. Hoje a gente vai trazer vários assuntos aqui ao longo do programa. Então, quando você tiver alguma opinião ou tiver alguma experiência relacionada a isso, ou mesmo uma denúncia, manda pra gente. Ou então, tira aquela foto aí, diz o que está fazendo, interage com a gente. Esse é um canal aberto para você participar e fazer esse programa junto conosco. Mostra a sua família tomando aquele cafezinho no horário do Manhã no Ar, né? É. E olha só, a gente vai começar essa edição falando dos casos da área policial, porque lá no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus, uma autoescola foi alvo de um assalto. O criminoso entrou armado no estabelecimento, rendeu funcionários e alunos e levou os celulares das vítimas. Olha, toda a ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. São essas imagens que aparecem aí no monitor. A gente acompanha agora a reportagem. O assalto aconteceu por volta das 18h20 em uma autoescola localizada na Travessa Guapo, via paralela à Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova. As câmeras de segurança do estabelecimento comercial, cerca de 5, registraram todos os momentos. É possível perceber em um vídeo que o suspeito se aproxima do seu alvo, no caso, a autoescola, a pé. E já vai entrando como se fosse um cliente. Entrou um meliante na autoescola anunciando o assalto, onde eles renderam todos os nossos clientes que estavam na recepção, levando os celulares. E da empresa levaram os celulares, dinheiro também e também alguns pertences dos funcionários. O suspeito entra por essa porta e já vai abordando alunos e funcionários. Percebam que em uma imagem das câmeras de segurança do circuito interno mostra todos os momentos, inclusive a facilidade com que esse homem entra aqui no local. Ele está vestindo uma blusa de manga longa de cor preta e tira a arma da cintura e já vai apontando para todas as pessoas que estão aqui. A movimentação era muito grande porque a aula iria começar em menos de 10 minutos. Percebam também que uma outra câmera de segurança mostra o exato momento em que uma cliente, uma aluna, está aqui pegando água e é surpreendida por toda a ação desse bandido. Mas ela consegue entrar por aquela porta em um momento de distração do suspeito e acaba avisando todas as pessoas que estavam lá dentro. Como é que você foi informado que estava acontecendo um assalto aqui? Foi quando eu vim aqui na recepção com as meninas para pegar a lista da noite e a aluna se depara comigo no corredor, informando que já estava sendo assaltado. Quantas pessoas tinham nesse momento? Em torno de quase 50 pessoas. O suspeito, não satisfeito com a abordagem que realizou com as pessoas que estavam do lado de cá, sendo atendidas ou aguardando por esse atendimento, ele acabou vindo aqui, ó, para trás do balcão, abordando os funcionários que estavam aqui. Eles relataram ainda que houve um momento que você agora está vendo na imagem, onde o suspeito acaba levantando essa arma de fogo. Eles relatam que exatamente nesse ponto eles ficaram com mais medo.
Tudo indicava que haveria um disparo de arma de fogo. Mas aí ele seguiu com toda a ação criminosa e veio abrindo gaveta por gaveta e tirando todos os aparelhos celulares que estavam aqui em cima. De acordo com os funcionários, essa não é a primeira vez que isso acontece. E a insegurança aqui no local é muito grande, mesmo estando bem próximo a uma delegacia. A ousadia dele e dos demais que já vieram é grande. A gente continua com o noticiário policial, desta vez para falar sobre a última integrante do trio de mulheres que roubou um motorista de aplicativo em julho deste ano. Ela foi presa em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. As comparsas dela foram presas no dia 31 do mês passado, mesmo dia que a vítima foi assaltada. Ela já tem 3 passagens pela polícia, todas por roubo. A equipe de investigação do 17º DIP conseguiu colocar atrás das grades essa moça que a gente está vendo agora aí no vídeo, identificada como Andreina de Souza Eleutério, de 19 anos, conhecido como Nina. Ela é autora do roubo que teve como vítima motorista de aplicativo de transporte privado urbano. Ela e mais 2, no dia 31 de julho, praticaram esse ato de criminalidade aqui no bairro da Redenção, na zona centro-oeste da capital. As 2 foram presas no dia 31, a Leane Viana e a Bruna Drummond. E a polícia conseguiu aí, na investigação inteira, achar a Nina, que estava bem sorridente aqui na apresentação. A Nina ela já tem 2 passagens por roubo e é importante a gente salientar que o motorista de aplicativo ele foi atender um chamado no bairro Santa Itelvina e com destino final aqui no bairro da Redenção, precisamente no Conjunto Ileia. E aí, antes do destino final, a Nina teria tramado aí todo esse assalto. Ela enforcou o motorista com uma alça de bolsa, e colocou uma faca no seu pescoço. E aí anunciou o assalto, subtraindo da vítima o valor de R$200, a carteira com os documentos e um aparelho celular. Os bens que foram devidamente recuperados e devolvidos para a vítima. No entanto, no dia do assalto, foram presas em flagrante, como foi ressaltado aí na reportagem, a Bruna Eduarda e a Leane, só que a Nina conseguiu fugir. E como ela estava foragida, nós representamos pelo pedido de prisão e que foi concedido pela Justiça e cumprido na manhã de ontem. Doutor, então ela é a mentora de todo o caso? Com certeza, a Nina ela é a mais perigosa aí das 3, tanto que ela já tem 3 passagens pelo mesmo delito de roubo. Vocês conseguiram capturá-la aqui nas proximidades da delegacia, Nós estivemos na casa da Nina várias vezes, procedemos às diligências porque ela estava foragida e a equipe de investigação precisava dar cumprimento até para dar uma resposta para a população. E aí, na manhã de ontem, nós estivemos na casa da mãe dela e a mãe dela estava consumindo bebidas alcoólicas, nem um pouco preocupada com a filha, Deixa eu falar com a Andreina aqui rapidinho. Andreina, eu vi que tu tá bem sorridente, Por quê? Por que você tá sorrindo? Tua mãe tá bem ali, te vendo, chorando. Tu não se arrepende? 19 anos apenas, por que não resolve o trabalho? A Nina vai ser recolhida para o presídio, feminino, e vai ficar à disposição do Poder Judiciário. Vai se juntar às outras 2, Vai se juntar às outras 2. Então, muito obrigado, doutor. Tá aí, para as superpoderosas, o poder acabou. Não sei o que é engraçado naquela situação, me chama a atenção a cara de pau, E o Bruno fez uma observação, enquanto ela estava rindo ali na frente das câmeras, enquanto era apresentada como uma criminosa, a mãe estava do outro lado chorando, sofrendo, por conta da filha ter feito isso. E ela participava de um trio e já está passando pela cadeia pela 3ª vez. Espero que agora fique mais tempo, Senão vai voltar e vai cometer o mesmo crime de novo, as 3 passagens por roubo e fazendo gracinha aí enquanto estava sendo apresentada. Era isso que eu ia dizer. Vai voltar e vai continuar rindo, porque essa risada aí é a risada da cara de todos nós, A risada da cara de quem pode ser uma potencial vítima. Nesse caso, um motorista de aplicativo, ameaçado da forma como o delegado narrou para a gente aí, enforcado com alça de bolsa e com uma faca no pescoço. E quando a gente vê a imagem de uma jovem sorridente assim, não consegue imaginar que ela seria capaz de cometer algo sorridente, novinha, uma moça bonita, com 19 anos cometendo esse tipo de crime. As outras também são mulheres jovens. Normalmente, quando você
vê 2 homens numa moto, você já se assusta. Agora, quando vai fazer uma corrida de aplicativo para 3 mulheres, não imagina que você vai ser vítima, né? Exatamente. Mas, infelizmente, cada vez mais mulheres têm se envolvido no crime e até de maneira muito perigosa e violenta. É o que a gente vai trazer agora, por exemplo, neste outro caso. Uma mulher suspeita de cometer uma série de assaltos a ônibus aqui na capital foi presa ao tentar registrar um boletim de ocorrência, Adriane. A jovem havia sido liberada em audiência de custódia, mas deixou de comparecer ao Fórum Enoque Reis mensalmente e teve o mandado de prisão expedido. Essa história curiosa ocorreu aqui no 18º Distrito Integrado de Polícia, no bairro Novo Israel. Os policiais civis estavam trabalhando normalmente. De repente, uma mulher entra, querendo registrar a perda de documentos. Ela foi identificada como Karen Moura de Paula, de 24 anos. Essa jovem, inclusive, estava bastante alterada, sob o efeito de entorpecentes. No momento do registro, os policiais civis, é claro, precisaram consultar o nome dela. Foi quando descobriram que essa jovem tinha 2 mandados de prisão em aberto pelo crime de roubo majorado. A Karen era, na verdade, uma assaltante de ônibus. Em 2016, entrou no transporte coletivo e roubou vários celulares de passageiros junto a um comparsa. Em 2017, decidiu novamente praticar o mesmo crime. Mais uma vez, entrou no ônibus e roubou outros passageiros. Ela chegou a ser presa, mas foi liberada na audiência de custódia. E aí, achava que não devia mais nada à justiça. Só que a Karen tinha a missão, na verdade, a obrigação de comparecer na justiça para assinar e também para dar ciência para a justiça sobre suas atividades nas ruas. Se estava trabalhando, se estava em casa, o que estava fazendo. Mas não fez isso e acabou tendo mandados de prisão expedidos no nome dela. A audácia foi tanta que ela decidiu vir até a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência. As pessoas acham que cometem crimes e que nada vai acontecer, né? Com a Karen foi da mesma forma. Em 2016, 2017, ela teve presa em flagrante delito por esses 2 casos. Um praticado em uma rota lá na Leonardo Malcher, num coletivo lá na Leonardo Malcher, e uma outra ocorrência em 2017 aqui na Torquato Tapajós, próximo a uma empresa de refrigerantes aqui em cima. E ela foi solta na audiência de custódia nos 2 casos. E aí tudo bem, o juiz homologou o flagrante, né? Os juízes plantonistas lá, os juízes da custódia homologaram o flagrante, mas optaram por conceder a liberdade provisória compromissada nos 2 casos. Ou seja, ela tinha o compromisso, tudo bem, ela ia ficar na rua, mas ela tinha o compromisso de comparecer no juizado, comparecer à vara para poder dar ciência das suas atividades e tal, e ela descumpriu, quer dizer, ela acha que comete crime, a mão armada, faca no caso dela, e sai na audiência de custódia e acha que acabou ali. Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, Karen atuava tanto na intimidação dos passageiros, muitas das vezes usando uma faca, quanto recolhendo os pertences das vítimas, celulares, dinheiro, cordões, anéis, qualquer tipo de coisa que tivesse algum valor para que ela pudesse revender depois. Além disso, Karen é bastante violenta. Que se alguma vítima dela a reconheça, que compareça aqui no 18º, né, para que a gente possa imputar a ela mais essas responsabilidades aí. Deixa eu falar de um caso agora. Um adolescente de 16 anos foi apreendido após praticar arrastões na zona leste de Manaus. Ele e um comparsa que conseguiu fugir assaltaram uma garota no momento em que a população percebeu esta ação, viu? A população percebeu o que estava acontecendo. Esse fato aconteceu ontem à noite e eu vou conversar agora com o Bruno Fonseca, que vai passar as informações sobre esse caso ao vivo para a gente. Bruno, bom dia para você. Se eu não me engano, é a primeira vez que o Bruno interage com a gente aqui no Manhã no Ar. Não, mas comigo é a primeira vez. Bom dia, Bruno. Traz para a gente, meu irmão, as informações que você tem sobre esse caso, por favor. Bom dia, Manuel. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Manhã no Ar. Pois é, foi por volta das 8 da noite ali no Grande Vitória que esse adolescente de 16 anos estava com um comparsa em uma moto praticando um arrastão ali naquela localidade do Grande Vitória. Foi quando uma aluna de uma escola ali da localidade avistou esse rapaz assaltando uma outra pessoa e percebeu que a arma que ele estava usando era uma arma falsa. Foi aí que alunos dessa escola
se revoltaram e colocaram esse adolescente de 16 anos para dentro da escola e começaram a espancá-lo. Os policiais ali da área foram até o local, foram até a escola, tiraram esse adolescente ali do local da escola e levaram ele para o pronto-socorro Platão Araújo. Ele estava bem ferido, passou por maus bocados ali. O comparsa dele fugiu na moto e até agora não foi localizado. Ele passou por procedimentos ali naquele hospital e foi levado para o 14º DIP e aí também foi logo encaminhado para a delegacia do menor, viu, Emanuel? Esse rapazinho aí aprontou ali na localidade do Grande Vitória, na zona leste de Manaus, só que ele se deu mal e quase morre, ele foi na verdade linchado pela população e foi salvo pelos policiais da 14ª SICOM, que levaram ele ali para o hospital e agora ele vai pensar muito bem antes de praticar qualquer coisa. Emanuel, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre casos de polícia. A gente vai falar sobre uma morte no bairro do Santo Antônio na noite desta quinta-feira e também vamos falar de outra morte ali na Avenida Oitis, conhecida como Ramal do Matadouro. Nós voltamos daqui a pouco para falar sobre esses casos. O Bruno tá afiado hoje, né? Tá com as informações na ponta da língua. Foi uma tentativa de linchamento, tá, Bruno? É linchado quando a pessoa é morto em decorrência das agressões e a gente espera, eu sou da mesma opinião que você. Exatamente. Que esse adolescente aí aproveite essa oportunidade que escapou para pensar em não cometer mais esse tipo de infração. Adriane. Uma jovem acusada de matar o próprio pai a facadas em 2015 foi julgada nessa quinta-feira. De acordo com ela teria cometido esse crime para se livrar das agressões que o pai cometia. E no julgamento, a justiça considerou de fato que ela era culpada e foi condenada a mais de 15 anos de prisão. O julgamento começou por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, aqui no Fórum Ministro Enoque Reis. Kimberly Casey de Jesus da Silva, de 21 anos, reconfessa em um processo que a acusa de matar o próprio pai, Kedson Barbosa da Silva, de 41 anos, a facadas. Esse crime ocorreu em 2015, no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital. Na ocasião, Kimberly informou para a Polícia Civil que era abusada sexualmente pelo próprio pai desde quando tinha apenas 13 anos. Ela já estava cansada dos abusos. No dia do crime, o pai teria dito para ela que queria ter relações sexuais com ela e acabou a ameaçando, dizendo para ela não contar para ninguém. Kimberly disse para a polícia que já estava insatisfeita, inconformada com essa situação e que essa seria a última vez que o pai dela iria abusar dela. Depois disso, ela amarrou o próprio pai e começou a esfaqueá-lo. O plano de Kimberly era esfaquear o pai e, depois disso, esquartejá-lo e enterrá-lo em uma cova no quintal da própria casa. Mas como ela não conseguiu cavar essa cova, acabou simulando um assalto e ligando para o serviço de atendimento móvel de urgência. Assim que o SAMU chegou no local, eles acabaram achando a situação estranha e resolveram acionar a Polícia Militar e também a Polícia Civil. Quem investigou o caso foi a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que acabou descobrindo que a intenção de Kimberly era, na verdade, ficar com a residência onde ela morava junto com o pai. Na época do crime, Kimberly tinha apenas 19 anos. De acordo com as informações da Polícia Civil, a versão de que o pai abusava sexualmente dela era uma versão falsa, contada apenas para tentar driblar as investigações. Ainda de acordo com tudo que foi investigado, Kimberly tinha uma namorada que também tinha a intenção de ficar com essa residência. Ainda de acordo com o delegado titular da época da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o delegado Ivo Martins, Kimberly foi presa em flagrante porque eles encontraram indícios de que ela realmente teria matado o próprio pai. Isso quando a Polícia Civil ainda acreditava na versão de que tudo não passava de um assalto. Kimberly ficou presa apenas 6 meses e depois foi colocada em liberdade provisória e era monitorada por uma tornozeleira eletrônica. Mas essa liberdade acaba agora. O Conselho de Sentença da primeira vara do Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Amazonas condenou a Kimberly Casey a 16 anos de prisão em regime fechado. Como a gente viu na matéria agora há pouco, a ré respondia ao processo em liberdade. Mas o juiz Celso Souza de Paula, que presidiu o julgamento, decretou a prisão dela durante a leitura da sentença.
Olha, e em Tefé, um detento, identificado como Minerval de Oliveira Vieira, de 44 anos, foi encontrado morto na madrugada de ontem, dentro de uma cela da unidade prisional do município. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as circunstâncias da morte do interno. A suspeita é que a vítima tenha sido espancada pelos companheiros de cela. Pela manhã, 18 internos foram encaminhados à delegacia de Tefé para prestar esclarecimentos sobre esse crime. Uma revista foi realizada na unidade prisional com o apoio da Vara de Execução Penal e do 3º Batalhão da Polícia Militar. As visitas deste fim de semana foram suspensas. Conversar ao vivo com o Bruno Fonseca, que vai trazer informações a respeito do corpo de um homem ainda não identificado, encontrado em sacos plásticos lá no Distrito Industrial 2. Olá, Bruno. Por volta de que horas esse crime aconteceu? Na verdade, esse corpo foi encontrado, a vítima ainda não foi identificada, né? É verdade, Dri. Foi por volta das 6 da tarde, viu, que esse corpo foi encontrado ali em uma empresa desativada do Distrito Industrial na zona leste de Manaus. Bom dia, Dri. Bom dia para você que nos assiste mais uma vez. Olha só, para você que nos acompanha aqui no Manhã no Ar, foi por volta das 6 da tarde, já começando ali o início da noite, que esse homem, de acordo com a polícia, aparentava ter entre 40 e 45 anos. Um funcionário daquelas empresas ali do distrito estava passando pelo local e ele avistou um pé para fora de uma lona de sacos plásticos. Foi aí que ele acionou os policiais da 4ª SICOM, que imediatamente foram até o local e viram o corpo deste homem enrolado numa lona. Ele estava com as mãos e os pés amarrados e pelo pescoço ele ainda tinha uma corrente. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o homem foi torturado, espancado e ele pode ter sido aí morto no início da manhã de quinta-feira e apenas desovado ali naquela área do Distrito Industrial que é conhecido como Ramal do Matadouro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso, até porque é ela que cuida, né, desses homicídios que acontecem aqui na capital e também no interior do Amazonas. Olha só, a gente vai falar sobre mais um caso que aconteceu na noite de ontem também no bairro do Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Um homem identificado como Charles, de 36 anos, foi morto a tiros por volta das 8 da noite aqui lá no Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. Olha só, ele estava dentro da casa dele, recebeu uma ligação, foi quando ele saiu e foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo. Um homem que estava nas proximidades ali da Rua José Tadros também foi atingido, mas está no pronto-socorro 28 de agosto. O estado de saúde dele ainda não foi informado. De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o homem foi morto aí com aproximadamente 8 tiros. E olha só, Adri e Emanuel, que estão aí no estúdio, a noite de quinta-feira foi bem sangrenta aqui na capital e a gente tem outras informações logo mais no Alô Amazonas que você pode acompanhar. Eu volto com vocês no estúdio. Emanuel, falei do rapaz que foi linchado, a gente fica emocionado de entrar aqui no Manhã no Ar, viu? Obrigado, Dri. Tá certo. Bruno, eu vou aproveitar que você já está emocionado, vai se despedir agora da gente aqui ao vivo, mas vai continuar fazendo reportagens para a gente mostrar essa paisagem daí de onde você está, para o telespectador já começar o dia, porque tá bonito aí, olha, né? Olha só. Tá demais. Se tu vê o pôr do sol daqui, Dri, deixa eu sair aqui da imagem, mostrar a imagem do Mário Marcelo aqui, ó. Olha só aqui, ó, o Porto do São Raimundo. Olha só que imagem linda, Dri. Que imagem linda ali, os ribeirinhos trabalhando nessa manhã de sexta-feira, que é uma manhã intensa, né? Agora tá marcando 24 graus, mas esse 24 graus tá quente, viu? Tá quente, mas tá gostoso. A gente vai aproveitar essa sexta-feira e trabalhar bastante. Eu volto com vocês aí. Certo, olha, vai ficar mais quente, né? Agora 24 graus, mas a máxima deve chegar a 31. Lembrando que essa temperatura é medida à sombra, ou seja, a sensação térmica é muito maior ao longo do dia. Então, essas imagens aí do Mário Marcelo. Direção, não tem previsão de chuva para hoje, né? Tem previsão de chuva. Então, aqui no Amazonas é aquela história. Chuva a qualquer momento, 90% de chance que isso aconteça. E aí pode chover em uma área e outra área não chove, mas é bom se preparar de qualquer forma, mas de qualquer jeito. O dia amanhece muito bonito, né? Acompanhar o nascer do sol na beira do rio é muito bonito. Só não é mais bonito para mim do que o pôr do sol na beira do Rio Negro. É muito, muito bonito de fato. Tá aí, portanto, as imagens. Muito obrigada,
Bruno e Mário Marcelo aí pelas informações e as imagens. Duas figuras essa dupla aí, Bruno e Mário, viu? Até nome de dupla sertaneja. Vamos seguir aqui com as informações? A gente volta a falar sobre o caso dos 2 alunos flagrados em um vídeo, portando 2 supostas armas de fogo dentro de uma escola no centro aqui da capital, viu? Eles foram identificados e apreendidos. Os jovens devem responder por ato análogo ao crime de apologia ao crime e ameaça. Os 2 adolescentes de 16 anos que estudam em uma escola estadual que fica na zona sul da cidade, que foram flagrados por um vídeo apontando armas de brinquedo para os colegas de classe, foram identificados horas depois da ação pela equipe da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. Eles já estão na carceragem do local e vão responder por 2 atos análogos que correspondem a 2 crimes. Vão responder por 2 crimes, no caso um deles seria ameaça, o segundo apologia ao crime. Um dos menores chegou novamente a ameaçar a moça que postou o vídeo. Na verdade, ela estava bastante indignada, o que ela queria era justiça, né? Uma vez que ela estava assistindo uma aula, no momento que apareceu o garoto com esse simulacro, que ele relata que é simulacro, acabou entregando o simulacro para o diretor da escola. O vídeo foi feito por uma colega de classe. Essa mesma aluna foi ameaçada. Iremos fazer uma medida protetiva para que esse menor, independentemente do tempo que ele permaneceu na delegacia, não se aproxime dela durante tempo nenhum, né? Porque depois de uma ameaça dessa, ninguém quer a pessoa que ameaçou o próximo. Então, vai ser realizada uma medida protetiva, sim, submetida ao plantão. Na delegacia, os 2 menores contaram uma história diferente. Disseram que tudo não passou de uma grande brincadeira. Toda vez que nós atendemos casos de Suzano aqui em Manaus, que foi amplamente divulgado, a situação de arma em escola sempre é o mesmo relato, que é uma mera brincadeira. Peço agora para os pais conversarem com eles, não é brincadeira. A ameaça é crime, é ato análogo ao crime, o menor vai responder dentro da delegacia, vai sofrer um constrangimento. A gente até sente quando não é crime, porque os pais sentem um tanto quanto constrangidos, né? Então, vai haver um constrangimento, mas é um constrangimento legal dentro da lei, e eles vão acabar respondendo por uma ameaça, ou seja, já vão ter passagem pela Delegacia de Atos Infracionais, o que não é bom para o futuro deles. Eu até peço desculpa à sociedade, porque a Delegacia Especializada, num primeiro momento, não atendeu essa jovem, pelo menos foi o que ela relatou. Irei tomar providências a esse sentido, porque essa não é a postura dessa delegacia, muito pelo contrário. Eu sempre venho na mídia pedir para o pessoal procurar a gente, que a escola procure a gente, porque é inadmissível também o cidadão ir atrás de uma resposta e a sociedade não dá. Momento pelo qual a gente correu atrás de uma solução, né? E fizemos o boletim de ocorrência, fomos atrás dos 2 envolvidos, investigamos a situação, ouvimos as partes, inclusive o diretor da escola, e estamos aguardando a audiência para a gente ver como vai terminar esse caso. Eu gosto da postura dessa delegada, viu? Também. Ela é absolutamente transparente naquilo que faz, colocou aí a responsabilidade da delegacia. E como eu falei ontem aqui, Adriane Diniz, quando a gente mostrou esse vídeo, essas imagens são mais do que suficiente para que uma investigação, um procedimento, uma verificação ou qualquer coisa do gênero seja iniciado junto à autoridade policial. E olha, a delegada Elizabeth de Paula, ela sempre critica a postura das instituições de ensino que tratam as coisas de uma maneira pedagógica, de vamos ter uma conversinha. Vamos ter uma conversinha aqui com o aluno, chama o pai, a mãe, aí senta ali, tem uma conversinha e libera todo mundo. Há situações que não dá para ter uma conversinha. Há situações que são criminosas mesmo, e que por se tratar de menor acaba sendo análogo a crime, mas é crime de qualquer jeito. Está errado, não pode ser feito e pode ser muito perigoso. Ele diz que é um simulacro, ou seja, uma arma de brincadeira. Mas será que é? Que risco está oferecendo? E, além do mais, essa menina que gravou o vídeo na sala de aula estava sofrendo ameaças da própria família desses rapazes, né? Desses moleques que estavam brincando em sala de aula com arma, fazendo ameaça. Então, a própria família que foi chamada para a conversinha
estava fazendo ameaça com a garota que gravou. Ou seja, conversinha nesse caso não ia resolver mesmo. Não, e a conversinha que você se refere nesse caso aí, Adriane Diniz, foi sugerido a esta estudante que apagasse o vídeo durante essa conversinha, quando a postura deveria ser justamente o contrário, a polícia deveria ter sido chamada imediatamente. Agora tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção em relação a isso, o que foi dito por eles, talvez até entendido pela família, como brincadeira. A escola é o local onde a gente vai não apenas para aprender conteúdos, mas também para aprender princípios, valores. E os valores que esta brincadeira aí prega são os valores do crime, são os valores da contravenção, são os valores que vão contra os princípios da sociedade. Então, é um momento importante, é um flagrante importante para a gente refletir que tipo de valores os nossos estudantes estão tendo acesso dentro das escolas. Isso é responsabilidade, sim, dos educadores, dos pais, das famílias, até nossa. Eu me preocupo, inclusive, quando a gente faz uma reportagem e a gente diz assim, a atitude do bandido foi ousada. Ousada é o escambau. Tem atitude ousada, às vezes a gente utiliza palavras para se referir a criminosos que fazem isso ou aquilo, e olha aí o resultado disso. A atitude desses rapazes, desses meninos aí, já tem discernimento suficiente para saber que essa aí é uma postura errada, é uma postura incorreta. É a oportunidade da gente refletir que tipo de valores esses adolescentes, que deveriam estar compartilhando mais do que conteúdos na escola, valores, princípios éticos, porque educação é isto, é o processo de formação da pessoa enquanto cidadão para viver na sociedade. É isso que significa educação. Valor compartilhado pela escola, pela família e por toda a sociedade. E quem trabalha com educação tem que saber que não dá para continuar abafando o caso. Normalmente é isso que acontece. A gente tem noticiado com frequência, abafa o caso, abafa o caso, abafa o caso. Às vezes até por medo de perder um cargo de direção, de repente, da escola. A função gratificada, aí vai abafando o caso e as coisas vão aumentando e as consequências podem ser extremamente graves. Ainda bem que agora esse caso chegou à polícia e vai ser apurado como deve ser. Vamos seguir aqui com o Manhã no Ar, viu? Uma dupla foi presa com drogas na rua Quintino Bocaiúva, lá no centro da cidade. Mas segundo a polícia, os dois jovens também praticavam roubos por aquela área. Um dos casos foi registrado por uma câmera de segurança. E a vítima, Manuel, era um senhor, um idoso, que tentou reagir e acabou sendo agredido com um soco no rosto. Tiago Nazaré, esse aqui que você está vendo, de 19 anos, e esse é o Leonardo Renan, de 21 anos. Eles foram presos durante a madrugada pela Secretaria de Inteligência lá na rua Quintino Bocaiúva, no centro da cidade. Com eles, a polícia apreendeu várias trouxinhas de entorpecentes. Só que essa dupla aqui, também já conhecida pela polícia, é suspeita de assaltar um senhor de idade também lá no centro da cidade, ou seja, essa dupla agia ali na área central aqui da capital. Nessas imagens que você está vendo aí, o Tiago, aparece tentando puxar o cordão desse senhor. Em seguida, o senhor tenta reagir supostamente com a filha dele nas imagens e ele acaba dando um soco nesse senhor de idade que acaba caindo ali no chão e possivelmente ficando bastante machucado. Você assaltou esse senhor e bateu nele por quê? Na hora que ele tentou reagir, aí nada deu um pensamento que eu dei um soco nele, só foi apenas esse soco que eu acertei nele, mas eu tô arrependido, entendeu, doutora? Você não tem vergonha de agredir um senhor de idade? Só isso que eu tenho a relatar, não tenho mais a relatar não, doutora. O Tiago Nazaré, ele já foi preso mais de 10 vezes e no mês passado foi preso novamente e tentou se passar pelo irmão dele, que é réu primário, nunca havia sido preso e por isso ele foi liberado. Só que dessa vez a casa dele caiu. Os policiais da CAOP, né, que é a equipe integrada, realizaram a prisão desses indivíduos porque já vinham monitorando algumas denúncias de que esses indivíduos ficavam nesse local lá no centro da cidade com drogas. Então eles realizaram a prisão essa madrugada do Tiago e do Leonardo. E quando eles foram apresentados aqui, o Tiago deu o nome do irmão dele. Vale ressaltar que não é a primeira vez que ele usa o nome do irmão dele. Em julho também foi preso por roubo e também se apresentou com o nome do irmão dele, inclusive deu o mesmo nome para a justiça. Foi liberado na audiência de custódia. Vale ressaltar também que em outras oportunidades ele foi preso
dando o nome correto dele, Tiago, já por tráfico, ele já responde a vários inquéritos e processos. A prisão foi efetuada na madrugada, um trabalho integrado com a CEOB, Polícia Civil, Polícia Militar. Então, quando lançaram o nome dele lá e a foto, eu identifiquei logo pela foto. Então, vou confirmar, puxei pelo nome da mãe e verifiquei que havia 3 irmãos. Daí estava lá o nome do Tiago. Então, nós verificamos isso rapidamente. Entrei em contato com o delegado para a gente realizar os procedimentos cabíveis e, mais uma vez, dar uma resposta para a sociedade. Então, no caso, a polícia trabalhou em parceria aí com a Polícia Civil na prisão desses 2 elementos para que eles fiquem fora de circulação dessa vez. Positivo. As polícias unidas, elas são mais fortes, Então, trabalhando em conjunto, a gente tem um resultado melhor que vai fazer com que esses infratores permaneçam mais tempo na cadeia. Obrigada, Major. Olha, daqui eles vão continuar presos e possivelmente devem passar por uma audiência de custódia. A gente espera que dessa vez eles não sejam liberados para voltar a fazer outros crimes aqui na nossa cidade. Dá para colocar, por favor, a imagem do crime? A gente tem, diretora, é isso. Bota em tela cheia para a gente ver essa imagem, Caio. É revoltante assistir algo assim. É revoltante. Olha aí, puxa o colar do senhor, aí o outro, um vai na frente, é estratégia, um por trás, deu um soco no estômago do senhor, eles continuam tentando arrancar, você vê que a jovem tenta ajudar, olha, agora deu um, mais outro soco, 3 socos, até jogar o idoso no chão e aí eles saem correndo do local. É uma atitude de absoluta covardia. Absoluta covardia. Um senhor que não tinha como se defender diante dos moleques desses, né? Assim, na rua, Adriane Diniz. E tem outras pessoas ali por perto, a filha fica desesperada tentando ajudar ali o pai e são 3 socos seguidos. Aí quando chega ali na apresentação, não, só deu um soco, não tem mais nada para declarar, não tem mais nada para declarar. Entendeu? É algo que deixa, de fato, revoltado, né? Você imagina que pode ser nosso pai, nosso avô, alguém que é próximo a gente, ou independentemente de quem quer que seja, né? É um Porque senhor. Poderia ser qualquer pessoa, Adriane. É um senhor ali que poderia não tinha ser uma mulher, poderia ser você, poderia ser eu. Esse vídeo, por exemplo, eu me pergunto se na audiência de custódia, se essas imagens serão apreciadas, porque na justiça se julga com base naquilo que está registrado nos autos. E aí eu não sei se lá o juiz e a promotoria, se eles assistem flagrantes assim. Se chegar lá pode estar apenas escrito tentativa de assalto, né? Exatamente. E aí numa tentativa de assalto, não teve uso de arma de fogo, ou mesmo de arma, ou seja, não teve uma grave ameaça, alguma coisa assim. Mas se esses 2 jovens foram postos em liberdade, por favor, diretora, coloca a imagem deles lá na apresentação, na delegacia. Vamos fazer um serviço público aqui, viu? Eu tenho aqui as minhas reservas éticas em relação a gente apresentar a imagens de suspeitos na televisão. Estou sendo franco com todo mundo aqui, porque existe no nosso processo jurídico uma coisa chamada que é a presunção da inocência. A presunção da inocência. Mas diante dessas imagens aí, o que a gente vai presumir de inocência? E eu estou pedindo para colocar as imagens deles na televisão aqui, porque você que está me assistindo, que de repente foi vítima deles, por favor, procure a delegacia e faça a denúncia. O 1º Distrito Integrado de Polícia fica ali na Duque de Caxias, na Praça 14 de Janeiro. Então, vá lá e faça a denúncia, se você foi vítima, para ver se aumenta um pouquinho as queixas contra eles e eles ficam um pouquinho mais atrás das grades, se é que vão permanecer lá atrás das grades. Então, a gente faz esse serviço aqui, não para querer denegrir a imagem deles ou qualquer outra coisa, não, mas para proteger a sociedade, porque proteger a sociedade vem primeiro do que a imagem de alguém que não liga para agredir idosos no meio da rua para roubar colares. Se tivessem armados, poderia ter sido bem pior, né? E um adolescente de apenas 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil, suspeito de ter assassinado o próprio padrasto a facadas em junho deste ano no bairro Tancredo Neves.
Um caso chocante foi registrado aqui na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. De acordo com a Polícia Civil, um adolescente de 16 anos foi apontado como responsável pela morte do próprio padrasto, que aconteceu na tarde do dia 13 de junho deste ano. O crime ocorreu dentro da residência onde o menor morava com a mãe e com o padrasto na invasão Nova Conquista, no bairro Tancredo Neves. Em depoimento, ele alegou à polícia que agiu por legítima defesa. Disse que o padrasto era dependente químico e estava tentando matá-lo. A vítima, de 48 anos, foi morta com 3 golpes de faca no pescoço. Essa faca de cozinha que você está acompanhando aqui na tela foi a faca utilizada para matar esse homem. Nós viemos até a Especializada conversar com a delegada Elizabeth Paula a respeito dessa história. Delegada, então, um caso que chama atenção, inclusive, às equipes aqui da Especializada. Com certeza. E a gente dá um destaque, que é o segundo caso esse mês, de junho, de adolescente em conflito com a lei que mata o padrasto, né? Então, é uma situação muito chocante e, mais uma vez, a delegacia faz o alerta para que as mães, nesse caso em particular, dêem uma atenção especial para os seus filhos, para não encobrir essas ameaças, porque na hora da audiência com o Ministério Público a gente vê uma defesa muito grande do menor infrator. Tem essa peculiaridade, né? E esse caso em particular, o garoto utilizou uma faca de cozinha para poder dar 3 estocadas na região do pescoço do padrasto. É um menor que já estava sendo investigado pela polícia, inclusive as equipes já haviam tentado apreendê-lo em outro momento, mas ele sempre conseguia escapar, é isso, delegado? Depois que a equipe de investigação da Homicídios fez o trabalho preliminar e depois encaminhou as informações para essa especializada, que a gente estava atrás desse menor, né? E também ressaltando que ele já tinha um envolvimento com tráfico, já tinha envolvimento com roubo e agora culminou com um homicídio. Ele chegou a confessar o crime? Ele confessa, diz que estava no local junto com o padrasto, que tinha ido, o padrasto tinha uma banca, ele teria ido lá para trabalhar com o padrasto no dia seguinte. Alega que agiu em legítima defesa por conta do padrasto estar bebendo vodka e usando droga, e de repente ele chega a alegar que o padrasto surtou, foi para cima dele, ele não teve outra alternativa a não ser reagir dessa forma. Mas isso é uma mera declaração dele, né? Até porque, pela gravidade do crime, pela forma como aconteceu, pelas fotos, a gente vê que houve uma intenção maior em produzir o resultado morte. Quais são as informações que a polícia tem a respeito do envolvimento desse menor, justamente com o tráfico, com o roubo? Ele já havia sido apreendido outras vezes por esses crimes? Sim, ele já respondia um roubo, um tráfico de droga e estava cumprindo essas medidas alternativas, né? Momento em que veio a tirar a vida do padrasto. O que vai acontecer com esse rapaz, né, com esse adolescente daqui para frente? Esse menor já está internado, já está na internação provisória. Nós cumprimos o mandado imediatamente, a determinação do Ministério Público, e no presente momento ele vai aguardar o julgamento. Mais um menor nessas condições. A gente dá uma pausa aqui no noticiário policial. Vamos agora falar de emprego, viu? Vamos conversar, inclusive, com a Tamires Cler, ao vivo. Ela que já está aqui preparada. Muito bom dia para você, Tamires. É a repórter dos empregos, né? Tamires, traz para a gente quais são as vagas que estão disponíveis hoje, as informações aí para as pessoas que queiram, de repente, terminar a semana com uma boa notícia ou já trabalhando. Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia, Adriane, bom dia, telespectadores e também os ouvintes da FM O Dia. Pois é, né, gente? É sempre bom trazer boas notícias e hoje eu trago ótimas notícias, porque a gente sempre vem anunciando, já faz um tempinho, que aquelas vagas de eletricista não estavam sendo preenchidas. A boa notícia é que muitas delas começaram já a serem preenchidas, já são 30 vagas que já foram ocupadas dessas 200 que foram ofertadas para eletricista.
eletricista. Lembrando que se você ainda quiser participar, se você quiser concorrer a essas vagas, você precisa levar os seus documentos no Cine Amazonas, ali na Djalma Batista, e preencher, claro, os requisitos exigidos pela empresa. Ela pede, por exemplo, que você tenha a carteira de habilitação categoria B, pede ainda alguns cursos como o NR10, NR35, enfim, e também, claro, disponibilidade de horário. Também aquelas vagas de enfermeiro, algumas também já foram preenchidas, algumas mais, né? Agora são só 140 vagas que estão sendo ofertadas, 142 para ser mais exata. E, claro, tem além dessas vagas de eletricista e enfermeiro, tem também outras vagas que você confere comigo agora aí na tela. Vamos dar uma olhada quais são essas vagas lá na Djalma Batista, na CETRAB, pertinho ali do Amazonas Shopping. Tem vaga para enfermeiro, eletricista. Aí a gente começa com as que a gente ainda não conhecia. Recepcionista de hotel, técnico em química, técnico em anatomia, eletricista de baixa tensão, encanador, auxiliar de manutenção elétrica, auxiliar de limpeza, são 5 vagas, tem vaga ainda para jardineiro, camareira, operador de caixa, assistente administrativo, contramestre, marinheiro fluvial, mestre, supervisor comercial, gerente de vendas, supervisor de vendas e vendedor interno. Acho que nas últimas semanas essa é a vez que a gente falou aqui que tem maior número de cargos, eles subiram. E também subiu o número de cargos para as pessoas com deficiência. Tem, olha só, soldador oxigás, auxiliar administrativo, telefonista, servente auxiliar de limpeza, estoquista, auxiliar de limpeza, promotor de vendas, auxiliar administrativo. Então você vê que aumentou aí as possibilidades para que você consiga um emprego, para que você vá lá, para que você concorra a uma dessas vagas, você precisa levar os seus documentos, que são o RG, CPF, comprovante de residência, PIS, carteira de trabalho. No caso dos homens, o certificado de reservista. É preciso levar também todos os certificados escolares. Então, se você formou no ensino médio, leva do ensino médio, ensino superior vai levar o ensino superior, ensino técnico, os diplomas, o que você fez ali realmente que possa mostrar que você está à frente da concorrência, leva também. E no caso das pessoas com deficiência, é preciso levar o laudo médico, mas presta atenção na validade, porque ele só vale por 1 ano, então se ele já estiver perto de vencer, é sempre bom que você renove lá, porque você vai precisar fazer esse cadastro, ter aquele cadastro sempre atualizado. E se você já fez lá, é sempre bom você já dar uma olhada se as informações continuam lá certinhas. Se você mudou de endereço, volta lá para tentar mudar, porque se você for chamado, aquelas informações precisam estar corretas. E essas vagas, além do Cine Amazonas, tem também outras vagas disponíveis no Cine Manaus, na Centep, que tem 2 sedes, uma no São Geraldo e outra no Jorge Teixeira. A gente já deseja logo boa sorte para quem vai tentar. Sexta-feira é dia de procurar emprego também, né, Manuel? Exato, todo dia é dia de procurar emprego e são muitas oportunidades, né, Tamiris? É importante as pessoas realmente aproveitarem. Muito obrigado pela tua participação, pelas tuas informações e daqui a pouco a gente volta a conversar. Não sai daí não, viu? Olha, são 6 horas e 55 minutos. Daqui a pouquinho a gente encerra, né, a nossa participação na FM O Dia. Mas antes disso, a gente tem imagens do nosso drone, não tem, diretor? Temos sim, olha só, nós estamos ali na Manaus Moderna, aqui a feira da Manaus Moderna do lado direito, o porto do outro lado, uma movimentação muito grande por lá. E tem engarrafamento, porque nessa área não tem estacionamento, né? Só lá no Mercado Municipal Adolfo Lisboa tem algumas poucas vagas. E como é uma área de carga e descarga tanto de mercadorias para embarcar nessas embarcações aí que a gente está observando, é também um lugar de descarga na feira. Então já ocupa as 2 laterais. Quem vai fazer as compras estaciona em fila dupla, infelizmente, ou acaba tendo esse sufoco aí. Uma imagem muito bonita para quem está acompanhando a gente pela internet. Isso fica no centro da cidade aqui de Manaus, é o Porto da Manaus Moderna, como é conhecido. Quem vem de barco para aí. Quem está vindo para o Amazonas de barco vai parar nesse ponto. E assim, Adriane Diniz, interessante que nessa área da cidade, quanto mais cedo, mais engarrafamento tem. 5 horas da manhã, o trânsito é horrível aí na Manaus Moderna. O pessoal que vai comprar o peixe fresquinho, o peixe, frutas e legumes. E essa coisa da carga e descarga, né? E a Adriane Diniz fez uma coisa que é interessante, que é explicar para as pessoas de fora que estão assistindo a gente
que local é este, porque tem muita gente de fora assistindo a gente, não é isso mesmo? Nós temos a interação do YouTube. Vamos ver aqui. A gente consegue acompanhar a interação do YouTube? Vamos lá. Bom dia, Manuel, bom dia, sou sua fã, Galã de Parintins, Robertinho de Palmas no Tocantins, acompanhando a nossa programação. Yasmin, minha conterrânea lá do Maranhão. Eu tenho uma tia que mora no Maranhão também. Minha família é toda de lá, nasci lá, Imperatriz é de lá. Imperatriz, exatamente. É a segunda maior cidade do Maranhão. Temos aqui mais São Luís também, lá da capital do Maranhão, acompanhando, né, bastante gente. Olha o Diego do Maranhão também, de São Luís do Maranhão. O Geraldo Domingos está de Itaíba, em Pernambuco, também no Nordeste, muita gente Jorge, acompanhando. Também no Rapaz, o Maranhão tá... Olha, os conterrâneos estão de parabéns, hein? Aqui tem Formosa da Serra Negra, no Maranhão, também ligado. Enfim, muita gente que está mandando mensagem para a gente através da interação através do YouTube, né? Que a gente começou a transmitir recentemente. Inclusive, a gente tem mais imagens, vamos mostrar para o pessoal que está de fora e também para o pessoal que está aqui. Imagem ao vivo ali. Nós estamos nos aproximando agora do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Pessoal do Maranhão e dos outros estados que estão acompanhando a gente fora, quando vierem aqui, esse é um dos pontos que tem uma passagem, tem que ser programada. Tem que visitar, né? Que fica ali, pertinho do Rio Negro, e é um mercado que passou bastante tempo fechado, foi restaurado, uma feira secular aí do Mercado Adolfo Lisboa. Tem artesanato, tem muita coisa interessante aí. Então, comida gostosa, é um dos locais. Comida regional. Agora, Alex, deixa eu pedir para o Alex mostrar para a gente o Rio Negro, porque a cidade de Manaus começou por aí, como a maior parte das cidades do estado do Amazonas, que começam na beira do rio. Então, a gente tem, olha, esse é o porto da cidade de Manaus. Nós temos uma imagem panorâmica da frente da capital do estado do Amazonas, lá ao fundo, a ponte sobre o Rio Negro. É uma imagem bonita de se ver essa hora da manhã e a gente traz aqui com muito orgulho desta terra onde vivemos, onde crescemos, enfim, muito orgulho dessa terra. E obrigado ao Alex também por proporcionar para a gente esta imagem, né, Adriane Diniz? Muito bonita. Daqui a pouco a gente mostra outras interações e outras imagens ao vivo para você, agradecendo aqui a audiência da FM O Dia. Nesse exato momento a gente vai encerrar a nossa transmissão para quem está acompanhando desde as 6 às 7. Encerra na FM O Dia, na rádio, mas continua na internet, continua aqui na telinha da TV A Crítica. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo agora, viu? Mas daqui a pouco a gente traz que após a Justiça determinar o retorno dos cirurgiões do ICEA ao trabalho, ela determinou isso sob pena de multa e prisão em caso de descumprimento. Aí o governo do estado do Amazonas anunciou o pagamento dos profissionais do Instituto referente ao mês de maio. E ainda, maus caminhos, o ex-governador José Melo chorou ao depor na Justiça Federal e nega ter cometido crime. O réu justificou ainda a quantia de 3 milhões de reais que tinha na conta. Segundo ele, foi a venda parcelada de uma lancha da família. Ao sair da sala de depoimento, ele preferiu não comentar as declarações. Por que o senhor prefere não comentar?